Foi operado e passa bem. Já temos uma reportagem, uma repórter aqui ao vivo com a informação atualizada para você. Como que tá o estado de saúde do Faustão, Maju? Informação de agora a pouco, viu? Porque saiu o boletim médico dele atualizado. Fazia 24 horas que não saía, mais ou menos. O Faustão operou, fez o transplante do coração no início da tarde de domingo. E nesse último boletim médico disse que a situação dele está estável, que o coração está respondendo a essa cirurgia, que está tudo tranquilo. E é importante a gente citar aqui porque as horas seguintes desse transplante, dessa cirurgia, são muito importantes, porque é aquele momento em que os médicos acompanham a adaptação do órgão ao corpo do paciente e também se tem ali alguma possibilidade de rejeição. Então, de acordo com o Hospital Albert Einstein, nesse último boletim divulgado, está tudo estável. Faustão respondeu bem a esse novo coração. E é importante a gente esclarecer aqui, porque logo depois que saiu essa notícia, né, de que o Faustão conseguiu esse transplante de coração, surgiram muitos questionamentos do porquê ele conseguiu isso tão rápido. Sim. Então, é importante a gente esclarecer aqui que a fila para o transplante cardíaco, assim como para outros órgãos, é gerida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, todos os pacientes, mesmo aqueles atendidos na rede privada, formam uma única fila. É uma fila única. Não importa Exatamente. se você é de hospital privado ou público, você vai seguir aquela lista. Exatamente. O Faustão, ele estava internado desde o dia 5 de agosto, depois de apresentar um quadro grave de insuficiência cardíaca, o que fez com que ele precisasse desse novo coração. Então, segundo a Central de Transplantes de Órgãos aqui do estado de São Paulo, 12 pessoas atendiam aos requisitos para receber esse coração que foi doado pelo Faustão. Quais são esses critérios? Mesmo tipo sanguíneo, no caso do Faustão, tipo B. Também a mesma faixa ali de peso, altura, além da gravidade do caso. Então, logo depois que foi divulgada essa notícia do Faustão, dessa cirurgia, o Ministério da Saúde e a Secretaria do Estado de São Paulo já divulgaram notas dando mais detalhes do caso do Faustão. Como foi o caso dele? 12 pessoas atendiam a esses requisitos para receber esse coração. Desses 12, 4 tinham prioridade. O Faustão estava no segundo da lista. Mas a equipe médica do primeiro paciente negou esse órgão. Os motivos não foram divulgados pela Secretaria da Saúde, mas o mais provável é que talvez não estava ali compatível. Então, foi rejeitado e por isso... Eu estava vendo até que se a pessoa que estava na lista para receber o órgão estava com algum problema de saúde, tipo, uma infecção, um resfriado, alguma coisa que pudesse comprometer o quadro geral e deixar a pessoa mais vulnerável à cirurgia, que já é uma cirurgia bastante delicada, de grande porte, a pessoa não é o momento de receber essa doação. Exatamente. E daí, por isso, então, que o Faustão recebeu esse coração. E daí, hoje, à tarde, a Luciana Cardoso, esposa do Faustão, divulgou uma carta aberta de agradecimento à equipe médica e disse que ele estava na fila desde o dia 8 de agosto, então, há 20 dias. Então, é por isso que é importante a gente esclarecer como que funciona. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas não sabem, e também ressaltar a importância do SUS, que nesse caso, por exemplo, salva vidas independentemente que seja da rede privada ou da rede pública. É que no caso, né, o William, ele deu sorte também, né? Se a gente puder chamar um quadro desse tão grave de sorte nesse aspecto, né? De poder estar... Claro, ele também é prioridade pela idade, pela gravidade da doença. Então, uma série de fatores ruins que contribuem para que ele estivesse nessa prioridade. E aí, teve também essa possibilidade que o primeiro da fila acabou recusando por algum motivo que a gente não sabe, mas podem ser... Eu estava vendo, podem ser vários motivos que os pacientes podem recusar. Eu estava vendo aqui quase que ele... enfim, mas é basicamente isso. A pessoa tem que estar com um quadro de saúde bastante estável, sem nenhum tipo de doença. Às vezes até pode ter algum fator ali que pode não ser compatível, né, com o órgão que foi doado. Então tem uma série de eventos aí que podem contribuir com isso. E aí o Faustão, nesse aspecto, foi beneficiado, deu sorte de estar ali em segundo lugar, nesse monte de critério que a gente falou aqui. Segue uma lista, a lista é pública, né? Então, não os nomes, mas o formato, os critérios e tal. E aí ele acabou sendo beneficiado. E que bom, né? Que bom, queremos ele vivo e trabalhando ainda bastante, né, pra gente. Fala aí, William. Então, eu acho que tem 2 casos importantes em relação a esse caso do Faustão. O primeiro deles é a importância do SUS, né, a importância de ter um sistema público de saúde
organizado como está. Então, a gente fala às vezes dessa ponta do atendimento do SUS, que é muito ruim para o usuário final em alguns sentidos. Por exemplo, a fila de exames é um horror para quem precisa esperar um exame no sistema público de saúde, mas vários pontos e elementos do SUS funcionam muito bem. Um dos exemplos, antes era a vacina, né? O Brasil era um exemplo mundialmente em relação às vacinas, já não é mais, né? Nos últimos 4 anos a gente perdeu esse posto internacional, mas nos últimos anos a gente também está nesse lugar em relação ao transplante de órgãos. Acho que o SUS faz esse controle e faz muito bem esse controle, que não pode ser privado de forma alguma. Então, e acho que um outro ponto importante é o trabalho de jornalistas como a Maju, jornalismo profissional, né? Contra os perfis de redes sociais do símbolo de urgente, né? Urgente, aconteceu tal coisa, é apuração jornalística. A apuração jornalística mostra o que acontece todos os dias. A gente só está falando sobre esse caso porque é o Faustão, mas quando a Maju apurou e quando outros jornalistas apuraram, a gente viu, por exemplo, que, segundo dados do Ministério da Saúde, 1/3 das pessoas que fizeram transplante de coração nesse ano ficaram menos de um mês na fila de espera. Então, a gente tem mais ou menos um dado compatível com o Faustão. Um outro dado que várias pessoas aproveitaram para soltar fake news nesse processo. O avião que trouxe o órgão aqui de Santos para São Paulo foi um avião da FAB. E aí a FAB trouxe dados, a Força Aérea trouxe dados de que nos últimos 6 anos foram mais de 1.500 transportes de órgãos pelo Brasil feitos em aviões da FAB. Não foi porque é o do Faustão, né? Nada. Então, assim, nada nesse caso está fora do normal. Como você mesmo disse, e outros médicos já foram escutados e já disseram, a equipe médica pode decidir se esse não é o caso de fazer o transplante na hora da pessoa por uma série de dados. Dados, por exemplo, a pessoa está com uma infecção ou não é o momento dela fazer, eles recusam o órgão porque é melhor esperar mais 1 semana, 2 semanas do que o paciente morrer na mesa de operação, perdendo o órgão que seria transplantado e também a vida do paciente. Então, acho que é um caso emblemático e palmas para o jornalismo profissional da Maju e dos outros jornalistas que cobriram o caso do Faustão, para a gente poder ver que, na verdade, acho que todos os passos foram muito bem feitos, muito bem calculados. E aí, mais uma vez, parabéns ao SUS e aos profissionais que tocam o sistema público de saúde, em especial esse setor de transplantes. Com certeza. Também acho importante a gente falar sobre a doação de órgãos, né? Sim. E é importante, desde que surgiu esse assunto, você mostrar para os seus familiares que você tem essa vontade de doar órgão, né? Independentemente de quando isso acontecer, porque precisa da autorização da família. Então, é importante a gente falar sobre isso e mostrar se você tem vontade ou não para a sua família ter esse conhecimento. Não, já falei para minha família, quando eu morrer, eu vou doar tudo, não quero mais nada. Eu já fui para outro mundo, já tá bom, já tá certo. Que alguém viva, né? Exato. E consiga viver bem com os meus órgãos. Tem muita gente na fila de espera, né? Só de rim, por exemplo, são mais de 37 mil pessoas no Brasil inteiro esperando por um rim. Então, assim, é muita gente na fila e pessoas que, às vezes, em graus maiores ou menores, podem morrer a qualquer momento se não tiverem o órgão, como era o caso do Faustão, por exemplo, outros milhares de casos no Brasil que a gente vê. Então, quanto mais gente doar, melhor. De acordo com o Ministério da Saúde, são 75 mil pessoas na fila de espera para receber um órgão ou um tecido. E nessa última semana, entre 19 e 26 de agosto, o Brasil realizou 13 transplantes de coração, sendo 7 aqui no estado de São Paulo, que é o estado onde mais essa cirurgia acontece. Então, que bom que a gente está podendo falar sobre isso, né?